Minha família me abandonou em um ponto de parada quando eu tinha 22 anos, me deixando abandonado, sem dinheiro ou telefone. Agora, eles entraram em contato comigo e pediram dinheiro. Naquele verão, eu fiz 22 anos. Era para ser um dia como qualquer outro. Eu trabalharia na loja de ferragens do meu pai por dinheiro e moraria em casa, porque, de acordo com Banks, a faculdade do meu pai não era prática. Eu também era o saco de pancadas perpétuo para meu irmãozinho de ouro, Alan. Não éramos pobres, mas não éramos do tipo que vai para as férias na Disney. Então, quando Banks disse que faríamos uma viagem de carro em família para o casamento do meu tio, no Colorado, eu deveria saber que algo estava acontecendo. 3 dias depois daquela viagem horrível, eu já estava me arrependendo de não ter inventado uma desculpa para ficar em casa. Meu pai e Alan estavam se revezando em seu jogo favorito, tornando a vida de Salvador terrível. A mãe, Irene, dizia periodicamente, com sua voz frágil, mas todos nós sabíamos que era apenas um show. Olha, preciso explicar algo sobre minha família. Banks não era um pai típico, ele era do tipo que te acordava às 3 horas da manhã para correr sobre uma certeza que você havia esquecido ou para jogar fora seus pertences se eles ficarem no caminho dele. Ele estava me dizendo que eu era inútil desde que eu era capaz de entender as palavras. Alan rapidamente percebeu que ele poderia ser o Minion do papai ou se tornar como eu. Adivinhe qual estrada ele pegou naquela manhã. Chegamos a um local de descanso no Colorado que parecia estar no meio do nada, apenas as montanhas, fields à distância e um banheiro minúsculo e deprimente com máquinas de venda automática. Eu estava dormindo na parte de trás do nosso Suburban e precisava esticar minhas pernas e usar o banheiro. Papai e Alan estavam rindo de alguma coisa, e mamãe estava verificando sua maquiagem no espelho do parasol. Eu me lembro do que estava vestindo, uma velha camiseta do Metallica, calças com um buraco em um joelho e aquelas Vans surradas que eu tinha há anos. Eu não levei meu telefone porque ele estava carregando no carro, eu não levei minha carteira, então, por que eu levaria? Nós estávamos no meio do nada e eu estava apenas mijando. Passei 10 minutos naquele banheiro, talvez menos, quando saí, piscando no sol do Colorado. No estacionamento, a vaga estava vaga, nosso Suburban verde escuro tinha sumido no começo, presumi que eles tinham mudado de lugar como uma farsa. Andei por toda a área de descanso, nada disso é a coisa sobre a traição pelo próprio sangue, ela atinge de forma diferente de qualquer outro tipo. Sentei no meio-fio por 1 hora, dizendo a mim mesmo que eles estavam simplesmente tentando me assustar e que voltariam. As pessoas vinham e iam embora, e algumas me olhavam de forma estranha. Um caminhoneiro questionou se eu estava bem, menti, dizendo que estava esperando minha namorada no banheiro, ele assentiu e saiu. Depois de 2 horas, comecei a sentir um frio no estômago, eles não estavam voltando. Meu pensamento inicial foi pegar emprestado o telefone de alguém e ligar para eles, implorando para virem me buscar. No entanto, quando eu estava prestes a abordar uma mãe com 2 filhos, algo me impediu. Uma vida inteira de memórias inundou minha mente, cada humilhação, cada vez que eles riam às minhas custas, e cada piada que era essencialmente crueldade. Eu quase os ouvi, a voz de Alan, cara, aposto que ele está chorando agora, a do meu pai, ele vai descobrir se não é tão estúpido quanto parece, o protesto fraco da minha mãe. O que aconteceu não mudaria nada, então tomei uma decisão. Abordei aquela mãe e pedi para usar o telefone dela, mas não entrei em contato com minha família. Em vez disso, entrei em contato com as informações e recebi o número de telefone do abrigo mais próximo, em Grand Junction, que fica a cerca de 40 milhas de distância. Perguntei se ela poderia me dar uma carona até a cidade e disse que minha família teve uma emergência e teve que ir embora, mas que enviariam alguém para mim mais tarde. Ela hesitou, mas eu devo ter sido inocente o suficiente, pois ela concordou, e a primeira noite no abrigo foi um choque de realidade. Eu não tinha nada, exceto as roupas do corpo, nenhuma identificação, dinheiro ou conexões. Dave, o funcionário do abrigo, me deixou usar o computador deles para procurar o endereço do meu tio em um convite de casamento que eu tinha visto. Achei que conseguiria viajar para o casamento e ver minha família, mas então fiquei sentado ali, olhando para a tela, me perguntando, por quê? Por que perseguir pessoas que literalmente me abandonaram na beira da estrada para rir?
Em vez disso, criei uma nova conta de e-mail, pesquisei serviços para pessoas que precisavam de substituição de identidade de emergência, pesquisei no Google empregos que pagassem dinheiro e criei um plano. 2 dias depois, eu estava lavando pratos em um pequeno restaurante chamado Sunny. Geraldine, a proprietária, era uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos com mechas roxas e mais tatuagens do que seria de se esperar. Eu fui lá, perguntei se eles precisavam de ajuda e informei que minha carteira tinha sido roubada, mas que eu precisava trabalhar. Ela me avaliou e comentou que a máquina de lavar louça parou ontem. Você tira de mim e você vai morrer, comece agora. Essa é a coisa sobre o fundo do poço, você só consegue sair de lá por uma semana. Eu trabalhei em turnos duplos, dormi no abrigo e me vesti com roupas doadas. Dave me ajudou no processo de obtenção de uma identidade de substituição, entrando em contato com os registros vitais do meu estado. Com o meu primeiro salário, comprei um telefone pré-pago de baixo custo do Walmart. 7 dias depois que eles me abandonaram, meu telefone tocou, o número era desconhecido. Eu atendi e era minha mãe, cuja voz tremia. Ela perguntou sobre meu paradeiro e meu bem-estar, eles estavam procurando em todos os lugares. Era apenas uma brincadeira, ela explicou. Eles esperaram na estrada por 20 minutos, voltaram e não conseguiram me encontrar. Eu ouvi seu estresse e falsa compaixão ao fundo, podia ouvir meu pai me dizendo para parar de agir tão teatralmente e ir para a casa do tio Rick. Eu ouvi Alan rindo. Salvador, você está aí? Diga alguma coisa, estamos preocupados. Aquela sensação gelada no meu estômago se dissipou. Agora, só havia clareza, eles queriam ver se eu conseguiria fazer isso sozinho. Expliquei com a minha voz mais firme do que nunca quando falei com eles. Então, desliguei, bloqueei o número e depois bloqueei todos os números da família que pude pensar. Fui até a loja da Verizon no dia seguinte e mudei meu número de telefone totalmente. Imaginei que eles ficariam cada vez mais irritados quando percebessem que seu saco de pancadas não voltaria para ser espancado. Um mês depois, eu tinha meu próprio apartamento-estúdio em cima de uma lavanderia. Era pequeno e sempre cheirava amaciante, mas era meu. Trabalhei meu caminho até a cozinha preparatória no Sunes, e Geraldine estava me mostrando como cortar vegetais corretamente, sem perder um dedo. Às vezes, eu verificava meu antigo endereço de e-mail, o endereço que minha família conhecia, com mensagens empilhadas. Mamãe, por favor, volte para casa. Pedimos desculpas. Papai, essa brincadeira infantil precisa acabar agora mesmo. E mensagens do Alan. Cara, era só uma piada. Pare de ser tão dramático. Eu nunca respondi nenhuma vez. A coisa sobre liberdade é que, uma vez que você aprova, você não pode voltar para a gaiola. Não vou fingir que foi fácil. Algumas noites eu olhava o Instagram e via fotos de pessoas com famílias normais que realmente se amavam, e sentia uma dor que nenhuma quantidade delas poderia satisfazer. Eu tinha noites em que a solidão ameaçava me levar por inteiro, as férias eram as piores, mas todas as manhãs eu acordava no meu pequeno apartamento sujo, que cheirava amaciante, ia para o meu trabalho de lavar louça, onde ninguém me rotulava de inútil, e construía minha vida, um tijolo de cada vez. 3 meses depois que me abandonaram naquele ponto de descanso, verifiquei minha caixa de entrada pela última vez, havia uma mensagem nova da minha mãe. Sua avó está perguntando sobre você, por favor, nos avise que você está vivo. Fechei o e-mail, apaguei a conta e coloquei meu antigo cartão SIM na lixeira, atrás do Sunes. Naquela noite, Geraldine me mostrou como assar sua famosa torta de maçã. Ela afirmou que eu tinha boas habilidades de confeitaria. Foi o primeiro elogio real que recebi em muitos anos. Nunca olhei para trás. Atualização. 5 anos depois de ser abandonado naquele posto de descanso do Colorado, me vi olhando para um rosto familiar na minha página do Facebook, não porque eu estava trolando os perfis da minha família. Bem, talvez eu estivesse. Mas porque Alan tinha sido mencionado recentemente em uma notícia local, ele recebeu uma multa por dirigir sob efeito de álcool e bateu seu automóvel em um poste telefônico. Ninguém ouviu, exceto a pesquisa. A publicação utilizou uma de suas fotos de futebol americano do ensino médio. Ele parecia jovem e presunçoso, em forte contraste com a foto gorda abaixo. Essa é a coisa com o karma. Ele segue seu próprio ritmo e nunca esquece um endereço. Até então,
eu tinha estabelecido algo como uma vida no Colorado. Meu terrível estúdio acima da lavanderia foi eventualmente trocado por um apartamento de um quarto com janelas de verdade. Eu tinha trabalhado meu caminho de lavador de pratos para cozinheiro de linha e, depois, para gerente assistente no Sunes. Geraldine ainda administrava a propriedade com um punho de ferro e uma luva coberta de flores, mas ela começou a me tratar mais como um sobrinho peculiar do que como um caso de caridade. Minha primeira grande compra, quando eu tinha economias reais, foi um bom laptop, nada espetacular, apenas o suficiente para assistir às aulas de faculdade comunitária online em administração de empresas e contabilidade básica, que os bancos sempre alegaram ser para indivíduos que não podiam realizar um trabalho real. Eu passava minhas manhãs as tardes no Sunes estudando e as noites no trabalho, enxague, repita. Olhe, não vou fingir que o que aconteceu não me deixou confuso, problemas de confiança, mas como assinaturas de confiança que eu poderia cancelar sempre que alguém se aproximasse demais. Fiz apenas 2 amigos em 5 anos, meu vizinho Doug, que tocava baixo em uma banda de garagem ruim e ocasionalmente me trazia cerveja caseira com gosto de água de lavar louça lupulada, e Geraldine, se ela se qualificasse como uma amiga em vez de uma chefe. Isso mudou quando Kendra começou a chegar ao Sunes toda terça e quinta-feira. Como um relógio, ela sempre pegava a mesma coisa, omelete de Denver sem tomate, um café extra. Ela costumava ficar sentada no balcão com um livro didático da faculdade de medicina. Mais tarde, descobri que ela tinha o hábito de se desligar completamente enquanto estudava por vários minutos. Ela segurava o garfo na metade do caminho até a boca. Comecei a cronometrá-la uma vez, e seu tempo era de 7 minutos e 23 segundos, antes que ela percebesse que estava segurando ovos frios. Eu estava dando recargas de café a ela por 4 meses antes que ela me visse. Quero dizer, você realmente me viu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ela explicou que meu crachá estava escrito incorretamente. Não estava, mas se tornou nossa piada estranha. Toda terça e quinta, ela apontava que eu estava usando o nome errado. Salvador, Salvador, Salvador. Eu fingi estar assustado. Era o flerte mais idiota de todos, mas deu certo. Nosso primeiro encontro nem era para ser um encontro. O grupo de estudos dela cancelou no último minuto, e ela tinha uma reserva em uma pizzaria que era difícil de entrar. Eu estava limpando o balcão quando ela recebeu o SMS de cancelamento. A próxima coisa que eu soube foi que eu estava sentado em frente a ela, no Antonius, nós dois, sem perceber que isso era exatamente como um encontro. 6 meses depois, ela se mudou para meu apartamento. 1 ano depois, nos mudamos para um lugar um pouco maior juntos, nada extravagante, apenas um apartamento de 2 quartos com um banheiro, onde o vaso sanitário não funcionava o tempo todo, e vizinhos que não praticavam solos de baixo às 2 horas da manhã. Enquanto isso, eu usava contas falsas para manter o controle da minha família. Não tenho orgulho disso. Oh, mas é isso. A loja de ferragens do papai começou a falir depois que a Home Depot abriu nos arredores da cidade. Eu o notei, falando sobre isso em páginas da comunidade no Facebook, com comentários se tornando cada vez mais frenéticos e desagradáveis. As redes sociais da mamãe se tornaram um estranho santuário para a família, com fotos antigas regulares de todos nós sorrindo e postagens sobre saudades dos filhos, o que era ótimo. Ela marcava Alan, mas nunca me mencionava, como se eu tivesse sido apagado. Alan mudava de emprego para emprego, postando atualizações vagas sobre odiadores e novas oportunidades, a cortina de fumaça padrão da mídia social de alguém cuja vida está circulando o abismo. 3 anos depois, Geraldine se aproximou de mim durante o inventário e me informou que estava pensando em abrir uma segunda loja de sol, no lado oposto da cidade. Ela perguntou se eu estava interessado em administrá-la, em vez de possuí-la. Esta é uma distinção importante. Não dormi naquela noite, porque continuei pensando que era um teste ou uma piada. Pessoas como eu não tinham oportunidades como essa. Banks garantiu que eu entendesse muito bem que esse é o problema com crenças venenosas. Elas permanecem em seu sistema muito depois de você ter deixado a serpente. Mas eu disse que sim, porque Kendra, que estava meio dormindo ao meu lado, sussurrou que seria bobagem não fazer isso. Doug, através de uma névoa de fumaça de maconha, respondeu: você praticamente correu para o lugar original, porque Geraldine não era Banks, não era minha família, e nunca me fez sentir inútil.
O Sunexist abriu 6 meses depois, menor que seu antecessor e com um novo menu, meu menu. Trabalhei 90 horas por semana no primeiro ano e perdi 10 libras que não podia perder. Discuti com Kendra sobre nunca estar em casa, cheguei em casa com post-its passivo-agressivos na geladeira várias vezes, mas eles funcionaram. As pessoas chegaram, as pessoas voltaram, a comida era deliciosa e a atmosfera era boa. Não estávamos ficando ricos, mas estávamos sobrevivendo. 4 anos depois de sermos abandonados, ganhei o suficiente para ajudar Kendra com seus empréstimos para a faculdade de medicina. Nem todas essas criaturas são monstruosas, mas o suficiente para causar um impacto. Ela chorou quando entreguei a confirmação do pagamento, não um choro cinematográfico, mas lágrimas de rímel adoráveis, soluços de verdade, rosto vermelho, soluços, chorando. Eu nunca me senti mais como uma pessoa verdadeira do que naquele momento. Então, minha avó morreu, descobri no Facebook. Minha mãe legendou esta longa homenagem emocional com 1 milhão de emoticons de coração. Vovó Rose foi a única na família que enfrentou Banks, a única que parecia me notar. Ela me dava $20 quando ninguém estava olhando e me instruía a guardá-los para minha fuga. Acredito que ela quis dizer faculdade. Acabou sendo mais literal do que isso. Pensei em ir ao funeral e até pesquisei passagens aéreas. Kendra disse que viria comigo e seguraria minha mão durante todo o reencontro traumático. Doug me ofereceu seu péssimo Atibac para dirigir, e Geraldine simplesmente deu de ombros. Ed disse que os mortos não sabem se você está lá ou não, então faça o que lhe traz paz. Eu não fui, em vez disso, enviei flores, um acordo genérico de condolências assinado por Salvador, sem endereço de retorno ou nota. Sou só eu. A reação nas redes sociais foi rápida. Mamãe estava postando sobre placas e entrando em contato com o Beyond. Alan fez comentários enigmáticos sobre os filhos pródigos. Banks não disse nada publicamente, mas eu poderia imaginar o alvoroço a portas fechadas. Uma semana depois, recebi uma solicitação de amizade de um perfil que não reconheci, um nome aleatório, sem postagens e sem amigos. Quase apaguei a solicitação até anotar a mensagem. É o tio Rick. Sua mãe me deu seu e-mail antigo, mas ele voltou. Você está bem? Estamos preocupados. Eu bloqueei a conta e tive meu primeiro ataque de pânico em 2 anos, sentado no chão do banheiro, às 3 da manhã, tentando não acordar Kendra, sentindo como se meus pulmões estivessem entrando em colapso e imaginando Banks me perseguindo, aparecendo na casa do Sunny e destruindo tudo que eu construí. Kendra me encontrou cerca de 1 hora depois. Ela não fez perguntas, apenas se sentou comigo. Seu ombro tocou o meu quando eu finalmente consegui respirar. Ela disse a coisa mais básica: eles não podem tirar nada de você que você não dê a eles. Na manhã seguinte, liguei para um advogado para obter orientação sobre ordens de restrição, apenas no caso. Ajustei as configurações de privacidade em tudo e pedi a Geraldine que notificasse a equipe para não revelar nenhuma informação sobre mim a ninguém. Medidas práticas. Poder sobre o que você tem poder. 5 anos depois de ser abandonado, eu me casei com Kendra em um pequeno casamento em um parque estadual. Doug foi meu padrinho. Geraldine fez o bolo e chorou o tempo todo, com rímel escorrendo por suas bochechas enrugadas. A enorme e turbulenta família de Kendra me abraçou imediatamente, seu pai contando piadas de pai que não me faziam estremecer e a mãe dela me abraçando sem disparar alarmes na minha cabeça. É isso que acontece com a família, ela pode te encontrar, mesmo quando você não está procurando. Uma semana depois do casamento, eu vi isso enquanto verificava minha conta fictícia, tarde da noite. Banks postou em um site da comunidade pedindo informações sobre seu filho, Salvador, cuja última localização conhecida é Grand Junction, Colorado. Esta é uma emergência familiar. Não houve emergência, eu já estava ciente disso. O que eu não entendia era porque, depois de 5 anos de silêncio, eles estavam me caçando. Então, eu investiguei mais fundo, criei outra conta falsa, entrei em grupos comunitários na minha cidade natal e juntei tudo, peça por peça. A empresa de ferragens havia fechado, a casa estava para fechar. Mamãe estava lidando com alguns problemas médicos sobre os quais ela estava confusa e Alan havia retornado para casa após seu 3º DUI. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta, mas porque precisavam de algo. E, sabe,
Pela primeira vez, em 5 anos, eu sorri ao me lembrar deles, não porque eu estivesse satisfeito com sua tragédia, mas porque descobri uma verdade crucial: eu não me importava mais. Fechei o laptop, fui para a cama ao lado da minha esposa adormecida e tomei uma decisão. Continuaria a observar à distância, não por ódio ou amor, mas porque, às vezes, a melhor retribuição não é o que você faz, mas o que você constrói enquanto eles estão ocupados se destruindo. Finalmente, temos uma atualização. Começou com uma notificação do LinkedIn. 15 anos depois de ser abandonado naquele posto de descanso do Colorado, minha existência perfeitamente planejada tinha uma falha. Alguém viu meu perfil 27 vezes em um único dia. Não é raro que recrutadores do LinkedIn façam coisas malucas como essa. O que era notável era o nome do meu irmão, Alan Matthew. Essa é a coisa com o passado: ele é paciente, vai ficar na grama alta por anos antes de atacar. Então, minha vida mudou drasticamente desde meu primeiro ano em Grand Junction. Kendra terminou a faculdade de medicina, concluiu sua residência e agora trabalhava 3 dias por semana em uma clínica local para passar mais tempo em casa com nossos filhos. Tínhamos 2, Eli, de 7 anos, e Marcos, de 4 anos. O apartamento acima da lavanderia deu lugar a uma modesta casa de 4 quartos nos arredores da cidade, nada espetacular, mas com um quintal onde as crianças podiam brincar e eu podia plantar tomates, embora nunca tenham dado certo. O Sunes havia se expandido para 3 locais, ainda não é uma grande franquia ou algo assim, mas o suficiente para que eu não precisasse mais trabalhar na linha, exceto quando alguém ligava dizendo que estava doente. Geraldine havia se aposentado parcialmente 2 anos antes, mas ainda aparecia inesperadamente para criticar como fazíamos sua receita de massa de torta. Eu tinha feito as pazes com meu passado, ou assim pensava, embora ainda ficasse de olho na família de longe. As verificações frequentes diminuíram para, talvez, uma vez a cada poucos meses. Banks e Irene reduziram seu estilo de vida depois de perderem a casa. Pelo que eu entendi, Alan foi casado, divorciado e casado novamente. Todos continuaram com suas vidas, assim como eu. No entanto, o problema do LinkedIn me incomodou. 15 anos de silêncio e agora isso. Eu mencionei para Kendra enquanto fazíamos nossa atividade habitual de domingo à noite, dobrando roupa e assistindo pela metade a qualquer programa da Netflix, que ela parou, segurando uma meia diferente em cada mão, e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça. O que mais eu poderia dizer? De repente, eu tinha 22 anos novamente, parei em um ponto de descanso e pude ouvir a voz de Banks na minha cabeça me chamando de inútil. 3 dias depois, eu estava no Sunis East, o segundo local original, auxiliando com o inventário, porque nosso fornecedor havia enviado o tipo errado de filtros de café novamente. Quando Maya, na recepção, ligou para dizer que havia uma família me procurando, meu primeiro pensamento foi nos pais de Kendra, que ocasionalmente nos surpreendiam quando passavam. Andei até a frente, meus pensamentos já se voltavam para como persuadi-los a ficar para o jantar. Não era a família de Kendra. Banks parecia mais velho, mais grisalho, e seu físico, antes intimidador, havia encolhido. O rosto de Irene estava comprimido por anos de esforço, e seu cabelo tinha sido tingido de um tom não natural de castanho. Alan parecia Banks aos 40 anos, com a mesma postura e técnica de ocupar espaço. Havia uma mulher com eles que eu não reconhecia. Ela era jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, e estava recuando, como se não tivesse certeza se pertencia. Ninguém falou. A cacofonia da hora do almoço desapareceu, deixando apenas meu próprio batimento cardíaco martelando em meus ouvidos. Banks quebrou o silêncio, perguntando meu nome. Eu balancei a cabeça, enquanto minha voz, evidentemente, estava de férias. Olha, eu tinha imaginado esse momento de 1000 maneiras diferentes ao longo de 15 anos. Em alguns deles, eu os repreendi brilhantemente. Em outros, fui frio e distante, despreocupado com sua existência. Em algumas situações embaraçosas, até tivemos uma reconciliação chorosa, mas a realidade é invariavelmente mais confusa do que a fantasia. Eu gesticulei para uma mesa vazia no canto, pedi que Maya pegasse água, sentei em frente às pessoas que um dia foram minha família e esperei. Eles me descobriram através de uma história de revista intitulada Rocky Mountain Rising, 10 histórias de sucesso locais. Não era nenhum destaque importante, apenas uma barra lateral com uma foto minha em frente ao local original do Sunny,
Mas, evidentemente, um dos amigos de escola da mamãe se mudou para o Colorado, viu a foto e encaminhou para ela com a legenda: "Não é seu filho". Eles fizeram 107 ligações do Mist para meu antigo número, nos anos antes de ser desconectado. Mamãe contou, ela mencionou isso como se significasse algo. Eles falaram um sobre o outro. Mamãe mencionou o quão preocupados estavam com o que Banks dizia, com o fato de eu ter interpretado mal o que aconteceu naquele dia. Alan, desconfortável, tentou fingir que éramos velhos amigos, atualizando a jovem que acabou se tornando a segunda esposa de Alan. Pope simplesmente me olhou com curiosidade. Eu os deixei falar e observei enquanto eles criavam sua própria versão da realidade, na qual não eram os vilões. Notei como Banks continuou olhando para o restaurante, calculando mentalmente quanto valeria. Notei os dedos de mamãe vacilando levemente enquanto ela pegava sua água. Notei o charme estudado de Alan vacilando sempre que ele achava que eu não estava olhando diretamente para ele. Finalmente, quando eles ficaram sem energia, eu fiz a única pergunta importante: por que agora? Foi quando a verdadeira história surgiu, em partes e pedaços, entre silêncios constrangedores. Banks tinha dívidas médicas, problemas cardíacos e nenhum seguro. A segunda residência estava sendo executada. A ideia de negócio de Alan, algo obscuro sobre criptomoedas, fracassou terrivelmente. Mamãe precisou de uma cirurgia no joelho que ela não podia pagar. Eles não estavam lá para a reconciliação, mas por dinheiro. Eu deveria ter ficado bravo, deveria tê-lo jogado fora. Em vez disso, senti uma emoção inesperada: simpatia. Eles pareciam tão pequenos e desesperados. Esses gigantes que antes governavam todo o meu universo eram simplesmente seres quebrados, imperfeitos. Eu os convidei para jantar na minha casa naquela noite, explicando que precisava contemplar e conversar com Kendra. Eles concordaram entusiasticamente. Os Banks já estavam na metade do caminho para chamar aquilo de um acordo fechado. A tarde foi estranha. Peguei Eli na aula de dança e ajudei Marcos com os preparativos do show and tell da pré-escola, enquanto mandava mensagens para Kendra atualizando quem viria para o jantar. Ela se ofereceu para levar as crianças para as irmãs, mas eu disse: não, eu as quero lá, quero que minha família se conheça. Meu jantar em família foi enchiladas de frango, a minha especialidade, nada excepcional, apenas uma receita do fundo de uma caixa da Old El Paso que eu tinha modificado ao longo dos anos. Eli pôs a mesa, sem ser solicitada, meticulosamente, e colocou os garfos no lado incorreto, até que Kendra corrigiu silenciosamente. Marcos insistiu em usar sua roupa do Homem-Aranha, porque era terça-feira, e parece que terça-feira agora é o dia do Homem-Aranha. Quando a campainha tocou, quase deixei cair o prato que estava levando para a mesa. Kendra agarrou meu braço ao passar, sussurrando que estava me apoiando de qualquer maneira. As crianças olharam para cima com interesse, percebendo que algo significativo estava acontecendo. Essa é a coisa sobre os momentos temidos. Quando ocorrem, são piores e melhores do que você esperava. As apresentações foram estranhas, mesmo depois dos ajustes. Banks continuou a se referir a Kendra como Karen. Irene não conseguia parar de chorar cada vez que olhava para as crianças, que aterrorizou Marcos, Alan e Pope, que foram os menos ruins, fazendo tentativas genuínas de conversa educada, mas Alan continuou insinuando sobre a família apoiando a família. Depois do jantar, Kendra levou as crianças para o andar de cima para os banhos e a hora de dormir, me lançando um olhar que dizia: mensagem, se você precisar de distração. Então, éramos só eu e eles, sentados em uma sala de estar que parecia muito pequena. Banks começou, no campo, falando sobre como a família se mantém unida e como sempre soube que eu teria sucesso, uma mentira, já que eles só precisavam de $220 mil para se recuperarem sozinhos. É claro que eu os deixei continuar. Então, perguntei se ele se lembrava do que disse no meu aniversário de 18 anos. Ele deu um olhar vazio. Eu disse: pelo menos você não pode mais me decepcionar, já que não é legalmente meu problema. Perguntei à mamãe se ela se lembrava do que fez depois que Banks jogou fora minha carta de aceitação para a faculdade comunitária. Nada que ela tivesse feito, nada. Perguntei a Alan se ele se lembrava de ter dito à minha primeira namorada que eu provavelmente estava em qualquer caso. Quando ela veio à casa me procurar, eles se contorceram e deram desculpas. A voz de Banks começou a assumir um tom mortal, que costumava me fazer encolher, mas aí, eu parei de encolher.
Eu estava a 15 anos e 1 milhão de milhas de distância daquela pessoa. Fui ao meu escritório, voltei com um envelope e entreguei-o a Banks. O cheque era de $73,50. Banks olhou para ele, perplexo, e se perguntou: o que diabos é isso? Respondi: em 2010, era exatamente quanto custaria uma passagem da Greyhound Grand Junction para nossa cidade natal, o valor exato que levaria para voltar para a casa de onde você me abandonou. O silêncio foi absoluto. Então, Banks começou a gritar comigo, me chamando de ingrato e ganancioso, e alegando que eu sempre fui uma decepção. O disco de maiores sucessos da minha infância estava sendo tocado mais uma vez. Eu não discuti ou gritei de volta, apenas me levantei e informei que era hora de ir embora. Mamãe usou uma abordagem diferente, lágrimas e culpa, perguntando como pude fazer isso com minha família. Alan ficou frio, a máscara do irmão agradável havia escorregado completamente, Poppy simplesmente parecia envergonhada por todos eles. Quando finalmente partiram, Banks amassou o cheque e o deixou cair na nossa porta. Fechei a porta e me ensinei contra ela, com minhas pernas instáveis. Kendra desceu as escadas e perguntou se eu estava bem. Eu assenti, sem confiar na minha própria voz. Nós limpamos a louça do jantar em silêncio, verificamos as crianças dormindo e nos preparamos para dormir como se fosse qualquer outra noite. Enquanto eu configurava o sistema de segurança, acessei a câmera da entrada da frente no meu telefone. Eles permaneceram na garagem, discutindo. Banks gesticulava violentamente, sua mãe soluçava, e Alan olhava para nossa casa com uma atitude que eu conhecia muito bem, ciúme misturado com ódio. Finalmente, eles pularam no carro alugado e foram embora. Nunca mais os vi ou ouvi falar deles. Não espere que o capítulo termine. Essa é a questão sobre vingança. O melhor tipo é algo que você vive, em vez de fazer. Cada momento lindo com meus filhos, cada piada interna com Kendra, cada manhã de domingo tranquila sem nada para se preocupar, e cada dia comum em uma vida construída em meus termos. Eu nunca voltei para casa. Fiz algo melhor. Eu construí algo muito melhor. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.